Sejam bem-vindos a mais uma Escola de Profetas e participe pelo site, pelas nossas redes sociais, anote aí, Instagram, @RedeGospelTV, o nosso site é redegospel.tv.br. Você pode aí dar a sua opinião, você, além de assistir, você envia aí o seu pedido, olha, quero tal tema, quero conhecer mais a fundo. Essa interação ela é muito importante. E você também poderá assistir às aulas no nosso canal do YouTube, anote aí, youtube.com/Seara Escola de Profetas. Se inscreva para receber notificações de novos vídeos. Estamos na série O Livro de Esdras e o tema de hoje, a profecia desperta o espírito. Bom, para nós começarmos então falar a respeito desse, entre aspas, personagem, um homem de Deus tremendo, e também do livro que ele escreveu, nós precisamos conhecer um pouquinho mais a respeito dele. Então, Esdras, em hebraico, significa ajudador, aquele que socorre. E a gente percebe que ele vai ser levantado, inclusive, no momento em que há necessidade de um socorro. Então, eu vou colocar aí para vocês uma imagem a respeito das informações do livro de Esdras, que são muito importantes. Então, poucos se sabe sobre Esdras, né, que é o autor desse livro. Então, Esdras é o escriba, né, Ezra HaSofer, ele era da descendência de Arão, era um sumo sacerdote, era escriba versado na lei, na Torá, conhecia a fundo a lei e era copista. Além dele ser um escriba, que poderia até fazer traduções, ele copiava os livros da Torá, os 5 primeiros livros e também os profetas. Ele nasceu e viveu na Babilônia quase toda a sua vida. Depois ele foi para Suzã, que era, vamos dizer assim, uma segunda capital do Império Persa. E ele vai liderar a segunda onda de judeus que vão retornar à Babilônia. E também de Suzã. Então havia por volta de 2,5 milhões de judeus naquela época, tanto na Babilônia quanto na região da Pérsia. E ele então vai levar já um segundo grupo. E ele chefiou o chamado renascimento religioso do povo, ali no início da era do Segundo Templo. E ele também liderou os homens chamados Homens da Grande Assembleia, um dos grupos mais influentes de eruditos da história judaica, inclusive que vai compor futuramente o chamado Sinédrio. Então o Sinédrio, na época de Jesus, era um grupo de elite mesmo, que conhecia muito a tradição judaica, a parte religiosa, homens inteligentíssimos, compunham 71 homens. E um deles foi Nicodemos. O apóstolo Paulo também teve espaço lá, mas Nicodemos é o mais conhecido assim no contexto de ser um homem que vai buscar o Senhor Jesus ainda vivo. Bom, vamos dar início então ao nosso estudo sobre Esdras. O texto de Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então nós vemos essa passagem, uma passagem bem interessante. Aqui fala que foi despertado o espírito de Ciro. Quem é Ciro?
bispo Ciro, um rei persa, depois nós vamos dar muito mais detalhes a respeito desse rei, chamado também Ciro o Grande. Nós vamos falar sobre a idade dele, esse período inclusive que ele vem e quebra o jugo de Babilônia, é levantado Ciro como o rei da Pérsia, e o engraçado em tudo isso, né, o modo de dizer, é que a Média era o país mais poderoso da época. Ele derrota a Média e assume o império chamado Medo-Persa, e ele praticamente tem o domínio sobre todo o Oriente. Então veja um homem de uma influência tremenda, e é ele que vai quebrar o jugo da Babilônia. Mas bispo, o que é o jugo da Babilônia? Então veja que a passagem que eu li fala a respeito de que o Espírito vai despertar, né, a palavra profética que havia sido colocada por Jeremias. Então Jeremias havia já ministrado isso, inclusive antes de acontecer o que nós chamamos de cativeiro, que o cativeiro na Babilônia iria durar por volta de 70 anos. Então era uma palavra profética liberada por Jeremias, ela precisava se cumprir. Então é muito interessante que logo no início do livro de Esdras é colocado isso, que o Senhor desperta o espírito de Ciro segundo a palavra profética. Então a palavra profética, a palavra que sai da boca do Senhor através dos seus servos, os profetas, ela tem poder para se cumprir. Então Isaías capítulo 55 diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela vem como a chuva que irriga a terra, que faz com que a semente possa frutificar e assim chegar àquilo pela qual ela foi liberada. Então é até uma analogia muito interessante, porque se vem essa unção, ela vem, irriga a terra que tem a semente, o que é senão a palavra que é liberada? Então nós vemos uma parábola, inclusive, de Jesus, que fala a respeito dos solos, que recebem a palavra profética. Então fala que o primeiro solo é uma pessoa que deixa no meio do caminho e as aves levam embora, que simboliza uma palavra profética que vem na tua vida e que de repente você não a valoriza e deixa no meio do caminho, e o diabo leva embora. Na mesma parábola, Jesus fala do segundo solo, um solo que tinha pedras com a terra. Então é colocada essa semente, que é a palavra profética, e por não haver profundidade, porque tem muita pedra, enraiza pouco, nasce rápido, né? Cria um aspecto até de uma euforia, mas vindo o sol ela seca, porque não teve profundidade. E então esse solo é um solo que tem que ser tratado. Então tirar as pedras para que haja o bom terreno, né? Então, as pedras são o quê? Nada mais do que, às vezes, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, a nossa precipitação, os nossos interesses errados. O terceiro solo que Jesus fala dessa semente da palavra profética é aquele que tem espinhos. E os espinhos sufocam a semente que é colocada nesse solo e que começa a nascer, mas é sufocada pelos espinhos. E aí o Senhor Jesus depois explica que os espinhos são os cuidados deste mundo. Porque às vezes você recebe uma palavra profética, mas você está tão preocupado com as tuas coisas pessoais, e nós temos que entender, e esse ano, um ano muito importante, que é o ano apostólico de Esdras, a prioridade é a casa do Senhor. É o templo do Senhor. A prioridade é o altar do Senhor. Depois, em consequência, aquilo que é a palavra profética vai se cumprir na nossa vida. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso e com tantos cuidados esses espinhos sufocam. E a quarta terra que é falado, que é lançada a palavra profética, é chamado o reino de Deus. E o reino de Deus é ao nosso redor, onde o Rei dos Reis, Senhor Jesus, está ao nosso lado. E Ele quer e zela para que a palavra profética se cumpra. Quando nós a recebemos nesse coração, no reino, sabendo que os valores do reino são superiores aos valores deste mundo, e a recebemos bem, o Senhor Jesus fala que a palavra profética, ela vai dar a 30, a 60 e a 100 por um. Então, o bom terreno é você receber uma palavra profética no teu coração
e cumprir com os propósitos de Deus. Mas, bispo, Deus tem propósitos para mim? Tem. Antes de você nascer, Deus já tinha propósito para a tua vida. Eu vou te explicar bem isso. Vamos ver essa passagem de Isaías 44 para você entender melhor. Diz assim: que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo, a profundeza das águas seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém será edificada, e do templo será fundado. Então, vejam que essa palavra profética que foi liberada por Isaías, ela tem ocasião mais ou menos por volta dos anos 740, 720 a.C. Lembrando que o domínio de Babilônia virá por volta de 605. Então, veja bem, e a edificação do templo mais ainda à frente. Se eram 70 anos de cativeiro, se você fizer um cálculo, vamos ver, começou 605 mais ou menos, aí vai lá, 605, mais ou menos 580 e alguma coisa. Então, vejam que nós estamos falando de uma palavra que vai se cumprir em 586, através de Ciro, o rei da Pérsia, que vai quebrar o cativeiro da Babilônia. Mas, vamos refletir. 740, 720 a.C., que foi a época que Isaías exerceu o seu chamado e liberou a palavra profética a respeito de Ciro, Ciro nem existia. São praticamente 160 anos antes de haver, vamos dizer assim, a reconstrução do templo e a queda da Babilônia, é que vai acontecer o nascimento ali por volta, né? Porque ele não tinha mais de 70 anos. Então, ali o Senhor já traz uma palavra a respeito de Ciro que vai acontecer só lá no futuro. Olha o que é uma palavra profética. Mas eu quero te mostrar aí, veja aí, esse mapa vai falar a respeito do período, né, também do cativeiro. Você pode ver aí em amarelo. É o início do cativeiro, Jerusalém é destruída, o templo é também destruído e os babilônios levam as riquezas do templo e migram todos para a região da Babilônia. E aí, depois, mais para frente, quando é quebrado o jugo da Babilônia, 70 anos depois, é que vai acontecer do povo retornam mais ou menos uns 50 mil pessoas, depois eu dou mais detalhes a respeito disso, né? Porque dos 2,5 milhões de pessoas que estavam ali, somente 50 mil vão voltar da Pérsia, Babilônia, aquela região, lá para Jerusalém. E nesse retorno, então, eles vão porque um homem chamado Ciro toma uma palavra profética que foi dada antes dele existir por alguém que vai dar nome e sobrenome. Depois eu vou dar mais detalhes para isso. Mas, bispo, pelo que eu entendi, tem algo errado. Não é que tem algo errado. Na época de Isaías, 720 a 740, mais ou menos quando ele liberou essa palavra profética a respeito de Ciro, ele não existia. Ele vai existir praticamente 100 anos depois. E também o cativeiro da Babilônia também não existia. O templo estava íntegro. Tanto é verdade que Isaías ele vai exercer o seu ministério no tempo de um rei chamado Ezequias. E Ezequias recebe uma advertência profética por parte de Isaías do seguinte teor: põe tua casa em ordem que você vai morrer. E aonde é que ele estava quando recebeu essa palavra? No palácio. E a continuidade da palavra, porque o rei Ezequias se arrepende, pede perdão a Deus do que ele estava fazendo de errado, e logo em seguida vem uma palavra que o Senhor daria a ele 15 anos, e que em 3 dias ele estaria no templo, na casa do Senhor. Então, duas coisas, já vemos, o templo está íntegro,
E vemos também que o palácio também. E, obviamente, Jerusalém, porque o palácio ficava em Jerusalém. E no monte chamado Monte Moriá ficava o templo. Mas, bispo, então, que palavra é essa? Quase, vamos dizer assim, se nós temos um cálculo, quase 100 anos antes do jugo da Babilônia, ele já estava liberando uma palavra que seria quebrado e o templo fundado e Jerusalém reconstruída. Então, esse é o teor da palavra profética. Antes de nós existirmos, o Senhor já nos conhecia. Nós esquecemos que Deus é eterno. E a nossa mentalidade, muitas vezes, a respeito daquilo que são os projetos de Deus para a nossa vida, são muito limitados. Quantas pessoas, por causa de afetos, por causa de carências, por causa de apegos ao mundo, por causa também do seu próprio ego, não abrem mão de um propósito maior que Deus tem para a sua vida, porque não conseguem entender que há um reino à parte chamado reino de Deus. E que no reino de Deus as coisas já estão cumpridas por Deus. Porém, nós temos que andar no tempo, que nós já falamos a respeito desse tempo, chamado tempo Kairos, que é o tempo com propósito de Deus. E vejam que Deus tinha um propósito para nascer um homem chamado Ciro, dominar sobre um poderoso, não só um, hein? Ele vai dominar sobre a Média, sobre o Egito posteriormente, é o seu filho, sobre a Média, Babilônia e também a Lídia. A Lídia, os 3 grandes poderes da época estarão debaixo do domínio desse homem, segundo uma palavra profética. Mas vamos dar continuidade ao livro de Esdras, abrindo capítulo 1, versículo 7 em diante, que diz assim: Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Então nós vemos aí mais uma vez Ciro cumprindo com o propósito de Deus. Então, Ciro, além de quebrar o jugo da Babilônia, dominar sobre a Babilônia, liberar uma palavra para que fosse reconstruído o templo, segundo Isaías havia profetizado 150 anos antes, loucura, né? E logo depois nós vemos então ele levar de volta os tesouros. Que ele pegou de quem os tesouros? Os tesouros do rei Nabucodonosor. Tinha levado aquilo que era do Senhor e agora Ciro descinge os reis que eram os grandes dominadores do mundo e os valores que eram do Senhor são devolvidos. Mais uma palavra profética. Vamos ver Isaías 45, de 1 a 4, que diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que se não fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Então você veja que essa palavra profética, ela é maravilhosa. Quase 150 anos antes, o Senhor, através de Isaías falando, que levantaria o seu ungido. E o termo ungido, Ciro, é o termo Messiá, ou Messias, ou o Cristo.
Então, o termo Messias, no contexto que é usado no idioma, é alguém que é ungido para um determinado fim, chamado, enviado para cumprir um determinado propósito de Deus. E aí, então, o Senhor chama Ciro meu ungido. Mas, bispo, Ciro era um rei ímpio, era um rei violento, era um grande conquistador. Ele não era alguém, entre aspas, que era temente a Deus. Como é que ele pode tomar essas atitudes e a palavra profética se cumprir na vida dele? Sabe por quê? Porque, de uma certa forma, nós vemos outros homens de Deus interagindo para que essa palavra profética de Ciro se cumpra. Então é muito importante nós conhecermos o mundo espiritual. Vejam que essa leitura que eu fiz, algumas coisas que ele já está fazendo no livro de Esdras. Então ele tira os tesouros que eram de Nabucodonosor, da dinastia dos reis da Babilônia, e devolve para a casa do Senhor, que seria reconstruído e restaurado em Jerusalém. Então ele nada mais do que está cumprindo os propósitos. E o domínio de Ciro foi tão grande e extenso, imagine, desde lá da Índia, o chamado Vale do Indo, ele ainda vai dominar até o Egito, ele chega a dominar ainda até o início, uma parte da Europa. Então, um domínio muito extenso que ele vai executar debaixo de uma palavra. Agora, não é coincidência as coisas que acontecem no mundo espiritual quando uma palavra profética está. A Bíblia, como eu falei, Deus zela para cumprir a sua palavra. Eu quero até mostrar para você a extensão dessa palavra de Isaías, que eu falei 150 anos antes. Nesse mapa você vai ver aí a extensão do domínio persa. Veja aí esse mapa, que é muito importante você vê-lo. Então, nesse mapa aí, você pode observar toda essa região. Você vê ali o mar Mediterrâneo, o Egito. Você vê que a Pérsia é uma parte mais clarinha, quase aí abaixo, do lado do Golfo Pérsico. Você vê que ela era pequena. E vê que o maior território que existe aí é chamada Média. Então, ele conquista a Média. Depois, obviamente, né, essa conquista foi uma conquista até de uma certa forma política. Ela surgiu anteriormente por parte do pai de Ciro, que vai se unir a uma descendente do Império Meda. Então, o vô dele vai ser chamado, inclusive, um rei Meda, muito conhecido, chamado Astíages. Vai ser o avô dele. Mas, olha que engraçado. Na linhagem dos reis da Média, não nasce nenhum homem naquele período. E era algo raríssimo. Então, por não ter nenhum homem que nascesse, com o domínio que houve dos persas, a união para manter a paz foi entre alguém que era de uma linhagem chamada Aquemênida, que é a linhagem que Ciro vem da Pérsia, junto com a linhagem desse homem chamado Astíages. E o que vai acontecer? Há um casamento, é o pai de Ciro que se casa com alguém que é descendente, agora eu não lembro bem o nome dela, mas é dessa união que vai nascer Ciro. E a Bíblia disse o quê? Pôs o nome e o sobrenome. Então, de uma certa forma, não nasceu homem algum para dar continuidade ao Império Meda. Aconteceu que Ciro aproveita essa oportunidade e se torna o imperador do maior, vamos dizer assim, contingente, né? A maior potência da época. Então veja, Deus põe nome e sobrenome como ele havia colocado. Vamos ver aí, confirmando a palavra profética ainda, Isaías 45:12 diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito
e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Então vejam que essa palavra profética também, por parte de Isaías, ela tem um teor profético maravilhoso. E vai se cumprir na vida dele. Ele vai quebrar ali o lombo de reis, ele vai dominar ainda uma boa parte da África, Egito e assim por diante. Então vejam que aquela palavra que foi referendada para ele, ela tinha um objetivo e se cumpriu. Mas por quê? Porque houve a participação e uma fé em um único Deus. Então, ele cria, no chamado zoroatrismo. O zoroatrismo era, vamos dizer assim, uma religião persa que tinha também um dualismo, o bem e o mal. Ele cria no Deus, que era o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, era uma religião monoteísta e ele a buscava dessa maneira. Então, mas bispo, ele estava cultuando a Deus através... Estava, era o que ele conhecia, havia uma sinceridade no coração dele, mas ele não conhecia o verdadeiro Deus, mas vai futuramente conhecer, porque quando todo esse processo vai se desencadeando, ele vê que ele faz parte de um projeto de Deus. Então, na época, eram 144 províncias que foram dominadas pela Pérsia, mas nenhuma delas, a não ser a província, vamos colocar assim, de Judá, é que vai trazer uma palavra profética tão clara. Imagine esse homem, depois de conquistar esses 3 grandes impérios, ver a palavra de Daniel, ver a palavra de Isaías se cumprindo nele. Imagina a surpresa, ele entendeu que ele era um escolhido. Agora, por que um escolhido? Como Isaías fala, por amor a meu servo Jacó e ao meu escolhido Israel, é que eu vou te pôr o nome e o sobrenome. Então, tudo girava, não em torno de Ciro, para ele ser alguém poderoso, mas um pequeno povo que buscava Deus em sinceridade. E esse é o nosso diferencial. Vejam que esse ano de Esdras é um ano que nós temos que entender que aquilo que você não puder, pelo poder da palavra profética, você vai realizar. É só você crer, se posicionar, cumprir com os propósitos de Deus. Veja que ele se determinou a cumprir com os propósitos de Deus e Deus o abençoou. Então é muito importante nós vermos isso. Bom, seguindo, vamos abrir em Esdras capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Biovai, Reum e Baaná, eis o número dos homens do povo de Israel. Então, vejam que há um retorno, e aqui ele coloca as principais lideranças. E nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar bem forte a respeito de 2 principais lideranças. Zorobabel, o governador, e Jesuá, ou Josué, que é o sumo sacerdote desse período. Então, eles estão voltando com o objetivo de o quê? De reconstruir Jerusalém. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, e na próxima aula então nós vamos falar a respeito desse momento tão importante. Você vai conhecer um pouco mais a respeito do que a palavra profética, como ela vai se cumprir na tua vida também, independentemente dos teus limites. Bom, para encerrar, eu quero fazer um convite para você estar em uma das igrejas Renascer em Cristo. Eu, Bispo G, te espero na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912. Ou você pode estar também na Renascer Casa Verde, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1267, ali com a Bispa Listenuta, ou também na nova casa, a Renascer Santo André, Avenida Pereira Barreto, 654. Então fica aí o convite, fique na paz do Senhor e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.